Então algumas características aí são muito importantes no livro de Sofonias. A primeira é que ele é o único profeta que apresenta uma genealogia, assim, uma lista considerável da sua genealogia, mostrando que ele é descendente do rei Ezequias. É um livro que contém uma revelação assim muito completa sobre o dia do juízo de Deus, o dia do Senhor. Outra coisa é que ele demonstra que o povo de Deus precisa ser confrontado, precisa também ser orientado quando está em pecado, advertido desse pecado, para que se conserte, se santifique perante Deus. E, havendo feito isso, então, alcançar as promessas de Deus para o povo, então, de Deus. Também é um livro onde tem aí a revelação e uma doutrina bem desenvolvida a respeito, então, do remanescente de Israel. Então, aquele que sobrasse, né, que fosse fiel até o fim, ele seria, então, confortado ou conformado, introduzido, então, no reinado do próprio Cristo sobre a terra, que fala do milênio. E, por último, também o livro de Sofonias, ele traz uma revelação sobre o futuro distante, o futuro escatológico, falando tanto da grande tribulação, quanto do milênio, quanto do juízo final, onde todos terão que comparecer perante Deus para prestar contas de tudo que fizeram aqui na terra, e também sobre o que deixaram de fazer, que é principalmente deixaram de crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Quanto ao livro de Sofonias no Novo Testamento, nós podemos dizer que Jesus citou algumas coisas que tinham já no livro de Sofonias. Você veja Mateus 13, de 40 a 42, veja Mateus 24, 29, citando aí principalmente essa frase, o dia do Senhor, que é um tema preferido então do livro de Sofonias. Mas nós vamos ver aí mais detalhadamente então sobre o livro de Sofonias dentro da nossa lição. Vamos ver aí a nossa introdução, que diz o seguinte: nessa lição estudaremos o oráculo de Sofonias. Ele se destaca pela intrepidez do juízo divino contra Judá e os gentios. O profeta anuncia o julgamento universal descrito como a reação de Deus aos pecados cometidos pelos moradores de toda a terra. Sofonias, porém, aborda o julgamento divino numa perspectiva escatológica de restauração. O profeta Sofonias fala muito do juízo de Deus que vem como consequência devido ao pecado tanto da nação de Judá como de todas as nações da terra. Mas sempre ele fala desse juízo tendo como a visão final a restauração de Israel e a comunhão do povo de Israel louvando e adorando a Deus. Nós vamos ver nessa lição, parte 1, o livro de Sofonias, a parte 2, o juízo vindouro, a parte 3, o objetivo do livro, e a parte 4, o dia do Senhor. Então, a parte 1, aí, o livro de Sofonias, nós teremos aí 3 tópicos: contexto histórico, genealogia e estrutura e mensagem. Dentro do primeiro tópico, então, o contexto histórico. Sofonias exerceu seu ministério nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Josias reinou entre 640 e 609 a.C. A reforma religiosa do rei de Judá aconteceu em 621 a.C., no ano 18º do seu reinado, como está no segundo livro de Reis 22, 3. Quando ocorreu a reforma, Jeremias exerceu o ofício de profeta há 5 anos. O seu chamado deu-se no 13º ano do reinado de Josias. Esse período corresponde a 627 a.C. É possível que na reforma o rei fora encorajado por esses profetas. Evidências internas apontam para um tempo de pré-reforma em Judá, denunciando os desmandos dos reis Manassés e Amon, segundo de Reis 21, 16 a 24. Então nós podemos crer aí que Sofonias pegou aí o final do reinado de Manassés, depois do seu filho Amon, e continuou profetizando durante o reinado do filho de Amon, que é Josias. Ele pegou aí tanto o período ruim, de apostasia, de idolatria, de tanta coisa terrível, construção de altares, ao deus Moloque, Baal e vários outros deuses, até dentro de Jerusalém. E nós vamos ver que o profeta Jeremias também começou a profetizar nesse período aí em que Sofonias profetizava, já no reinado de Josias,
e provavelmente eles influenciaram então o rei Josias a promover aquela total aí limpeza na região de Judá, destruindo todos os ídolos, os altares construídos, as estátuas, as imagens, toda parte, e promovendo ali a leitura da palavra de Deus, promovendo ali o culto, a restauração do culto a Deus no templo, até restaurando o templo também. 2 aí, a genealogia. É comum então a menção do nome paterno nos livros dos profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel e Jonas trazem essa informação. Sofonias, porém, descreve a sua genealogia. Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Então a citação do nome do pai estabelecia o direito tanto à herança quanto à posição social ou aquisição de poder. A ausência de paternidade demonstra que tal profeta não adveio de família tradicional. Sofonias era trineto de Ezequias, que também fora rei de Judá. Isso lhe garantia livre acesso ao governo real, bem como em outros segmentos da sociedade. Então, como nós vemos, era normal ter aí o nome do pai, ou de algum parente próximo, que indicasse ali a família a qual o profeta pertencia. Agora, Sofonias, ele cita sua genealogia, procurando então provar que ele era trineto do rei Ezequias. Isso para quê? Para que fosse facilitada a sua entrada, então, no palácio, no templo e no meio ali político e religioso de Jerusalém. Isso lhe trazia grandes benefícios, porque, ao contrário de Jeremias, que quando profetizava era jogado lá no poço, era maltratado, Sofonias podia entrar e sair livremente, e além disso, ele tinha ali a salvaguarda de não ser preso e nem maltratado devido àquilo que ele falava. Então ele tinha um livre acesso à parte, principalmente, da realeza de Israel. Tanto é que ele profetiza contra os filhos dos reis. Provavelmente, quando ele profetiza sobre os filhos dos reis, está falando sobre os filhos de Manassés, sobre os filhos de Amon e, quem sabe aí, já citando outros filhos de reis que estavam vivendo em total pecado ali em Judá. Não fala sobre filhos de Josias, porque Josias era muito novo ainda. Tópico 3 é a estrutura e mensagem. Os meios de comunicação dos oráculos divinos aos profetas eram as palavras e a visão. Os porta-vozes do Eterno deixam isso claro no prólogo de seus livros. O estilo poético predomina em todo o livro de Sofonias. O oráculo está organizado em 3 partes principais. A primeira anuncia o juízo contra as nações da terra, incluindo Judá. A segunda especifica os povos nesse julgamento global: Filístia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria. E a terceira parte trata do castigo de Jerusalém e da restauração dos remanescentes fiéis. O tema do dia do Senhor ocupa aí todo o oráculo divino. Então nós sabemos aqui que o meio pelo qual Sofonias recebeu a mensagem para profetizar foi visão. Ele teve então visão, Deus dava visão e ele escrevia essa visão. Sabemos também que ele falou a respeito dos juízos de Deus, falando primeiro sobre os juízos de Deus sobre Jerusalém e a região de Judá. Depois ele cita especificamente algumas nações que eram consideradas grandes nações, e depois ele fala da restauração de Israel e de um futuro glorioso dessa nação de Israel com Deus. Na parte 2 nós temos aí o juízo vindouro. Tópico 1, toda a face da terra será consumida. Tópico 2, a linguagem de Sofonias. Tópico 3, descrição detalhada. Então, tópico 1, toda a face da terra será consumida. Após o dilúvio, Deus promete não mais destruir a terra com água. Veja Gênesis 9 e 11 a 16. Desde então, a palavra profética anunciou o juízo vindouro pela destruição através do fogo. Como nós vemos aí, capítulo 1, versículo 18, 3 e 8, Joel 2, 3, 2 de Pedro 3, 7, Apocalipse 16, 8. Então a declaração inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra refere-se à tragédia global referida em 3, de 6 a 8.
Note que a expressão face da terra é igualmente cruzada no anúncio da tragédia do dilúvio, Gênesis 6, 7, 7 e 4. Então nós sabemos que Deus já havia destruído a terra com o dilúvio, e quando termina o dilúvio, Deus ele vem com a promessa de que nunca mais destruiria a terra pelas águas do dilúvio. Agora, ele diz que enquanto houvesse terra, não haveria esse juízo global sobre todos. Agora acontece que a terra não vai durar para sempre, não existe promessa de Deus de que a terra vai durar para sempre. Existe um dia de juízo reservado também para toda a terra. E Pedro fala sobre isso, citando aí que a terra será toda consumida pelo fogo, queimada pelo fogo. Então o juízo de Deus primeiro veio com as águas do dilúvio e agora vem pelo fogo. E nós sabemos que a Bíblia diz: serão feitos novos céus, nova terra. Tudo isso vai passar, tudo vai se acabar, será destruído tudo isso que existe hoje. Então aí vai, os animais da terra, tudo que existe sobre a terra será então destruído. No juízo final, a Bíblia ainda diz que a terra fugirá da presença de Deus e tudo isso se acabará. Nós vamos morar junto com Deus e as nações que restarem depois do juízo final, nós vamos reinar junto com Cristo, estaremos para sempre com Cristo, numa nova terra, um novo céu, bem diferente do que existe hoje, porque nós estaremos num corpo glorioso, não mais em corpo terrestre. Para morar na terra, nós precisamos de um corpo terrestre. Mas no dia do arrebatamento, nós recebemos corpos celestes. Nós teremos um corpo aí semelhante então ao de Jesus. E não precisaremos mais então de terra para morar. No tópico 2 nós temos aí a linguagem de Sofonias. A hipérbole é uma figura de linguagem que consiste em dar à sua significação uma ênfase exagerada. Ela, porém, aparece na Bíblia e por isso alguns expositores heterotestamentários defendem o uso de uma linguagem hiperbólica para o livro de Sofonias. Eles consideram forte demais a descrição do aniquilamento natural de aves, peixes, animais, seres humanos, nações e cidades. Então alguns acham que Sofonias exagerou quando falou aí nesse juízo que vem até sobre as aves, animais, peixes, sobre tudo. Mas nós vamos ver no próximo tópico agora explicando que realmente é o que é a realidade, é a coisa que vai acontecer realmente.